no nosso coração seja realmente glorificar e exaltar o nome do Senhor pelo aquilo que Ele é e por aquilo que Ele representa nas nossas vidas. E quando nós rendemos graças ao Senhor pelos méritos de Jesus Cristo, nós somos abençoados, porque Deus jamais nos despede de mãos vazias quando nós estamos na presença do Senhor. Então vamos ter uma palavra de oração. Eu convido a nossa irmã Mara a nos elevar a Deus em oração. Vamos orar. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar o hino Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Façamos a leitura bíblica que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios, capítulo 1,
partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Assentai-vos. O Senhor é aquele que, através dos méritos de Cristo, nos insere na família de Deus. Então Deus é o nosso Pai, Deus derrama bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas, e Deus revela qual a sua vontade para as nossas vidas. Deus, Ele sempre mostra para nós os seus mistérios que está reservado, principalmente na palavra de Deus. E em Cristo é o maior mistério sobre todas as coisas, na qual nós fomos resgatados do mal e fomos colocados na luz de Cristo, para que nós possamos estar todos os dias vivendo a novidade de vida. Que nós, como filhos, possamos sempre relembrar de Deus, o nosso supremo Pai e o nosso supremo Pastor. E que nós possamos estar todos os dias ser gratos por todas as coisas que o Senhor tem nos derramado através dos méritos de Jesus Cristo. Amém? Eu escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos, pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu sei que fui criado para a tua glória, com todo meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti.
pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Porque não há lugar melhor do que a tua presença, Senhor Deus. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor Deus, render louvores a ti, porque só o Senhor é digno, ó Deus. Somos gratos a ti por todas as coisas, Senhor Deus. Recebe o nosso louvor, Pai. Aleluia. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais que 1000 tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não posso além de ti. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que ouro. Eu te quero mais que 1000 tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não posso além de ti.
viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei cada dia que eu viver. Em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei cada dia que eu viver. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei cada dia que eu viver. Pai de amor, Pai de misericórdia, nesta manhã, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem derramado grandes coisas nas nossas vidas, o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa salvação, Pai. Que nessa manhã nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, que a nossa vida possa estar sendo transformada, ó Pai, liberta, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Deus, que seja como aroma suave ao Senhor, ó Pai. Que dos nossos lábios a cada dia possa estar saindo, ó Pai, somente louvor e adoração ao Senhor, que é o único que é digno de receber, Senhor, todo o nosso amor, toda a nossa adoração, Senhor. Louvamos o Senhor, bendizemos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Carta de 1 Pedro, capítulo 4, 7 a 11. Primeira Pedro 4, 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças por esse dia, te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Queremos nos humilhar diante da presença do Senhor, reconhecer que o Senhor é aquele que tem derramado bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas. Entregamos mais uma semana nas Tuas mãos, que o Senhor nos dê tranquilidade aos nossos corações, que o Senhor esteja abrindo portas, que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Queremos entregar nas Tuas mãos todas as nossas inquietações,
sabendo que o Senhor está no controle sobre todas as coisas, independentemente do que os nossos sentimentos digam o contrário. O Senhor é aquele que é soberano e o Senhor é aquele que realmente tem nos abençoado. E o Senhor tem estado presente dia após dia nas nossas vidas. Te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos desafiando a viver a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Assentai-vos. Irmãos, nós somos um povo compromissado. Nós somos um povo ocupado. Nós temos diversos compromissos durante o nosso dia. Nós temos compromissos como pais, temos compromissos como filhos, nós temos compromisso como membros da Igreja de Jesus Cristo, nós temos compromisso como líderes, como aquelas pessoas responsáveis para estar conduzindo a obra do Senhor. E em muitos desses compromissos, parece que em muitas situações nós nos tornamos como servos. E muitas vezes nós somos pessoas servas do tempo e prisioneiras no tempo. Tem muitas pessoas da atualidade que gostaria que o dia tivesse muito mais do que 24 horas. As pessoas estão tremendamente ocupadas. Tem pessoas que o ritmo de vida é tão intenso, tão intenso, tão intenso, que não consegue dormir nem 6 horas por noite. Mas nós percebemos, irmãos, que o problema não são a quantidade de horas que o dia tem. O nosso problema não é esse. Qual então é o nosso problema? O nosso problema são as nossas prioridades. O nosso problema maior são as prioridades e os compromissos da nossa vida. As pessoas que são especialistas aí na gestão de tempo, ela nos ensina a colocar dividir pelo menos os nossos compromissos em 2, somente em 2 categorias, somente isso. Quais são então? Aquilo que é importante e aquilo que é urgente, que eu preciso fazer hoje, que eu preciso fazer agora. O problema nosso é que nós invertemos tudo isso. Muitas vezes nós deixamos aquilo que é urgente de lado, que era para ontem, e nós vamos levando a vida. Aquilo que a gente julga ser realmente importante. Mas tem pessoas que mistura tudo, que uma hora o corpo cobra. E o corpo cobra como? Infarto, né? Infarto. Aquela outra veinha que estoura, né? Como que chama mesmo? Me ajuda aí, Mara. AVC. Dores pelo corpo, dores existenciais, dores psicológicas. Pedro aqui ele nos ensina, irmãos, acerca do tempo. É hora da gente acordar. A gente precisa perceber que o tempo, e no tempo nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a nossa salvação, para se revelar no último tempo. Nós estamos em Cristo, nós somos salvos e nós estamos a caminho da salvação completa que será efetivada no último tempo. O apóstolo Pedro nos ensina que a gente precisa se portar diante de Deus com temor e tremor diante da presença do Senhor. E talvez aqui o que é mais importante, irmãos, acerca do tempo, é que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Isso porque nos dias do apóstolo Pedro, as pessoas estavam preocupadas. Espera aí, Jesus falou que ele iria voltar. E nós cremos que Jesus vai voltar. Mas cadê? As pessoas perguntavam para os líderes da igreja. Cadê o Cristo que vai voltar, que vai ter a sua segunda vinda? Cadê? E o apóstolo Pedro diz o seguinte: olha, vocês estão confundindo as coisas. Deus, Ele não está preso ao tempo. Deus está vivendo, na eternidade, entre aspas. O nosso tempo aqui é o tempo do relógio, é o tempo do cronômetro, é o tempo do Cronos. Mas Deus, Ele rege sobre o outro tempo, que é o tempo de Deus, o tempo do Senhor. Então, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos também é como um dia. E a gente percebe, irmãos, que nós vivemos tempos de incertezas, assim como também Pedro e a igreja de Jesus Cristo viviam diversas incertezas. E eles precisavam decidir também entre viver do tempo que nos resta para a glória de Deus e no reino de Deus. E nós, como que nós temos vivido o nosso tempo? Nós estamos também aguardando a glória de Deus. Nós estamos aguardando também a segunda vinda de Cristo. Mas Pedro estava aguardando a segunda vinda de Cristo, mas enquanto Cristo não havia chego, ele estava com uma espada no seu pescoço. Isso porque Pedro vivia na possibilidade da sua execução. Pedro estava vivendo em meio à possibilidade de morte. Pedro estava vivendo tudo isso simplesmente porque ele não queria viver na pressão do mundo. Ele queria caminhar contra o fluxo do mundo e queria realmente testemunhar dos feitos de Deus. Queria pregar a palavra de Deus. Esse também é o tempo de incerteza que nós vivemos. E onde que nós temos colocado o nosso foco? Nesse tempo que nós estamos vivendo, qual tem sido a nossa prioridade ou as nossas prioridades? O que tem sido urgente para as nossas vidas? Quando você olha para a sua vida, qual é realmente a sua prioridade? Ou quais têm sido as suas prioridades? Irmãos, a gente tem insistido e batido na tecla de que quando nós olhamos para esse mundo aqui que nós estamos vivendo, a gente vê sinais bem claros da segunda vinda de Cristo. Nós percebemos que falta pouco para Cristo vir. E o que Deus quer de cada um de nós, enquanto nós estamos vivendo nesse momento de espera? O que a palavra de Deus tem para falar aos nossos corações? Como que nós temos nos comportado nesse momento de espera? Nesse momento de espera, nesse momento que nós estamos aguardando a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, não mais como servo, mas Ele voltará agora em glória e majestade. O que Deus espera de cada um de nós? Deus espera, irmãos, que nós sejamos criteriosos, como diz aí o apóstolo Pedro. Deus quer que nós sejamos sóbrios. Assim como nós, os cristãos da igreja primitiva, aguardavam a vinda de Jesus Cristo no tempo deles. Como eu disse, nós percebemos sinais claros da segunda vinda de Cristo. Porém, o fato da gente não ter consumado, não ter vivenciado a segunda vinda de Cristo já, isso não quer dizer que as promessas de Deus estão invalidadas sobre as nossas vidas. O fato de nós estarmos vivendo nesse momento de espera, isso não quer dizer que as promessas de Deus estão canceladas, mas ao contrário. Esse é o momento que a gente precisa perceber que a nossa vida está nas mãos de Deus
e a gente precisa perceber que o tempo está nas mãos de Deus, e nós não somos mestres, mestres é só Cristo, nós somos servos de Deus, e a gente está aqui nesse mundo para aguardar o tempo de Deus, aguardar todas as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, no tempo de Deus, até mesmo a oração. Quando nós oramos, mesmo que os nossos desejos sejam para ontem, que sejam urgentes na nossa vida, a gente precisa se colocar diante de Deus. A gente precisa confiar em Deus. E aí eu percebo aí o Diego e o Mateus que vivem essa inquietação, né, da maternidade, né? E às vezes vem a ansiedade, né? A curiosidade, como que vai ser? Vai ser parecido com a mãe? Vai ser parecido? Não, vai ser parecido com o pai. E a ansiedade. E a gente quer antecipar. Não, vamos deixar as coisas nas mãos de Deus, vamos deixar tudo nas mãos de Deus. E aqui os crentes focados na segunda vinda, o apóstolo Pedro nos adverte para que a gente perceba o momento que a gente está vivendo, viva na perspectiva da palavra de Deus, focado em Deus. Isso porque o mundo, o diabo, os nossos inimigos, na verdade ele quer fazer de tudo para que a gente se afaste desse objetivo. O diabo quer fazer de tudo, irmãos, para nos seduzir. O diabo, ele deseja nos prender com as suas amarras, ele quer nos distanciar realmente de Deus. O inimigo não quer que você viva focado na segunda vinda de Cristo, isso porque ele quer te amarrar, e não contente com isso, ele quer te arrastar, até como nós diríamos, né? Não se ouve falar muito tanto sobre isso, mas como diriam lá os antigos, né? O diabo quer nos arrastar por lamaçal do pecado. É isso que o inimigo quer fazer das nossas vidas. E esse homem que antigamente foi impulsivo, como Pedro foi, agora Pedro nos aconselha com as seguintes palavras: sede criteriosos. O que é isso? Como que nos nossos dias nós podemos ser criteriosos? Ser criterioso, irmãos, a gente tem uma mentalidade sã, uma mente como de Cristo. Ser criterioso é a gente ser estável. A gente sabe que estável na medicina é quando não tem nenhum sinal, né? Então, quando tem picos altos e baixos, né, estamos em vida ainda. Mas quando fica tudo estável, é que tem alguma coisa errada na nossa vida física. Mas em Cristo nós somos chamados a ser isso, irmãos, estáveis. Nós somos chamados para ser moderados. Em Cristo nós somos chamados a analisar a situação ao nosso redor e tomar as atitudes de acordo com a direção de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E é isso que é ser criteriosos. Não o nosso critério, mas o critério é de Deus, e o critério é Cristo, o foco é Cristo e o exemplo é Cristo. Sede criteriosos, moderação, mas sejam sóbrios também. Muitas vezes a gente acha assim, ser sóbrio é só a gente se afastar das bebidas alcoólicas. Não é somente isso. Ser sóbrio significa: sejam discretos, sejam vigilantes, tenham a cabeça no lugar, inclusive faça uso da razão. Tem coisas que a gente não pode ser deixado levar pela emoção.
e sim pela razão. Quando a gente aplica isso para a nossa vida, como que está a nossa vida com Deus? Nesse momento que nós aguardamos, nesse momento que nós percebemos que o fim das coisas estão próximas, como que tem sido a nossa vida com Deus? Será que a gente tem sido moderado? E moderação aqui, inclusive, em relação à nossa espiritualidade. Sejamos moderados. Sejamos espirituais também, mas com moderação. Tudo no nível correto. E sejamos sóbrios, alertas, que possamos perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O tempo do Senhor está próximo. Não cochile, vigie. Aí eu lembro dos irmãozinhos pentecostais, né, e neopentecostais, que quando veem, né, que nós estamos correndo risco, quando algumas pessoas estão se distanciando um pouco de Deus, tem um jargão pentecostal, um neopentecostal, que diz assim: vigia, vigia. A gente precisa vigiar. E às vezes a gente precisa também relembrar os irmãos também, né? Vigia. Fique esperto. Seja estável, moderado. Acorda para a vida. Nesse tempo que nós estamos vivendo, aguardando a segunda vinda de Cristo, nós somos chamados a perseverar em oração. Pedro, como líder da Igreja de Jesus Cristo, ele sabia exatamente cada um dos problemas da comunidade da fé. Ele sabia o que as pessoas estavam precisando. Ele sabia o que ele precisava também. Ele sabia. Há pessoas, irmãos, que diante das dificuldades da vida, há pessoas que se vitimizam, que se fazem de vítima. O mundo está contra mim, o mundo está fazendo um complô contra mim, todos se voltam contra mim, só eu estou certo, todo mundo está errado. Tem pessoas que pensam assim. Outras pessoas que, em meio às dificuldades da vida, elas são positivas demais e elas se enganam a si mesmas. Tem pessoas que o mundo está desabando, os problemas estão ao seu redor, vindo contra ela, e ela fala: não, tá tudo bem, tá tudo certo. E a grande tristeza nossa como líder da casa de Deus, como líder da obra de Deus, é quando nós perguntamos para as pessoas: está tudo bem? E os olhos denunciam. Não sei se você sabe disso, mas os olhos denunciam. E aí você percebe lá no fundo dos olhos que as coisas não estão tão bem assim. Mas a pessoa, para disfarçar, ela fala: sim, está bem, mas interiormente ela está quebrada, está arrebentada. Tem pessoas que, diante das dificuldades da vida, as pessoas sublimam. O que é isso, sublimar? É você disfarçar, você colocar máscaras, você tentar encontrar algo positivo quando tudo está desabando ao seu redor. E tem ainda pessoas que, em meio às dificuldades da vida, quer ocupar a sua mente com outras coisas. Aí vem o ativismo, né? O ativismo é isso: é as pessoas ficarem ocupadas o tempo todo para ver se anestesia, para ver se esquece dos seus problemas. Mas o apóstolo Pedro, ele fala para a gente encarar a realidade como ela é, não na nossa perspectiva não, mas na perspectiva de Deus. O apóstolo Paulo, sobre isso, ele fala o seguinte: buscai as coisas que são do alto,
E aqui o apóstolo Pedro fala de forma semelhante, mas com outras palavras, e ele diz assim: olha, vocês precisam ser criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O apóstolo Pedro aconselha a igreja, ao invés de disfarçar, ao invés de diminuir a dor, ao invés de ocupar a mente com ativismo, ele nos relembra para a gente buscar Deus em oração. Mas saiba de uma coisa, que infelizmente, irmãos, temos pessoas que agem como se Deus não existisse. Tem pessoas que vivem como se Deus não existisse. Tem pessoas que vivem como se Deus não tivesse se revelado na palavra de Deus, na palavra dele. E o que é mais triste, sabe o que é? Que muitas vezes dentro da igreja a gente percebe pessoas assim, que vivem como se Deus não tivesse revelado nada, que tem medo, não consegue ler o livro de Apocalipse porque é chocante. Não, Jesus não vai voltar não. Acho que é coisa da nossa cabeça. Tem pessoas que, em meio aos problemas da vida, elas tentam cultuar, entre parênteses aqui, o seu Deus. Deus aqui não é o Deus verdadeiro, mas o Deus minúsculo. As pessoas querem cultuar o seu Deus minúsculo, o Deus que é como as pessoas imaginam, o Deus que é como as pessoas pensam. E tem pessoas que não conseguem se dobrar à soberania de Deus. Esse é o tempo em que Deus levanta a sua igreja, nós, cada um de nós, para a gente despertar. A gente precisa se despertar quanto à oração. A gente precisa se despertar individualmente. A gente precisa se despertar coletivamente. Isso porque é através das nossas orações, irmãos, que a gente consegue perceber a presença de Deus na nossa vida. Nesse sentido, Pedro aqui aconselha a nossa vida para ser moderada, simples, estável, vigilantes, mas em todas essas coisas a gente precisa aguardar em oração. A nossa vida precisa estar permeada com todas essas coisas em relação à oração, se colocando em oração. Esse é o momento que Deus nos levantou para aguardar a vinda de Cristo, sendo estáveis, alertas em oração. Tinha um hino antigo, né? Talvez é pouco cantado, né? Na igreja. O hino que dizia o seguinte: avante, 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 crentes. Somos servos, né? Somos servos de Deus, somos servos de Jesus. Esse é o tempo da gente avançar. Mas tem muito crente que prefere retroceder. Não. Retroceder aqui significa viver longe do Senhor. A segunda vinda de Cristo está próxima. Como viver? A gente pode viver, irmãos, encorajando uns aos outros pela palavra de Deus. Esse aqui é um dito profético, né, do apóstolo Pedro. E a igreja, muitas vezes, a igreja atual, a igreja de Jesus Cristo dos nossos dias aqui, como outras igrejas de tempos passados, elas vivem e viveram o mesmo desafio em relação a
o aspecto profético. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que o tempo profético é você conhecer só o tempo futuro. O que vai acontecer? Aliás, muito tempo atrás, Nostradamus fez uma profecia. E a profecia que ele fez foi o seguinte: de 1000 passarás e 2000 não chegarás. Nos anos 70, 80, até 90, se vendeu muito. E hoje esse livro não faz mais nenhum sentido. Porque, pelo que me consta, estamos no ano de 2020, no calendário gregoriano. Profecias que não deram certo. Assim também como outros crentes marcaram até a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar no dia tal, no dia tal, do mês tal, do ano tal. E as pessoas ficaram lá. Hoje eu não vou fazer nada. Por quê? Hoje Cristo vai voltar. Estamos ainda aqui. Então as profecias não são simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. As profecias não são um horóscopo. Eu vou ver o que Deus quer, o que Deus tem para a minha vida hoje. Não é nada disso. O que é a profecia? Profecia é a revelação de Deus, é Deus mostrando, é Deus se revelando, simplesmente para amadurecer a nossa fé, para a gente caminhar com Deus, continuar caminhando com Deus, apesar das dificuldades da nossa vida. Então Pedro, como instrumento das mãos de Deus, ele vai nos mostrar, vai nos conscientizar a respeito da segunda vinda de Cristo e como é para a gente continuar vivendo. Orando, sendo sóbrio, sendo moderado. Sabe, irmãos, quando eu vejo o apóstolo Pedro falando para a gente ser sóbrio, sabe do que eu recordo? Sabe do que eu me lembro? Talvez você vai se lembrar também. Um dia Jesus também estava atribulado, estava angustiado, porque ele sabia o que estava reservado a ele. O que Jesus faz? Chama lá alguns dos seus discípulos, e dentre esses discípulos, Pedro estava no meio, que eram os discípulos mais chegados a Cristo. Pedro reuniu alguns discípulos chegados a ele e disse o seguinte: olha, fica firme aqui comigo, ore aqui comigo. E o que aconteceu com Pedro? Lembra dessa história? O que aconteceu com Pedro? Pedro não perseverou em oração, dormiu. Isso porque diz a palavra de Deus que os olhos de Pedro estavam pesados, estava difícil. Esse homem que fala para a gente ser sóbrio, para a gente buscar a Deus em oração, é o mesmo homem que sabia dos perigos que nós temos quanto à negligência da vigilância. Esse homem que fala para a gente, olha, sejam alertas, perseverem em oração, é o mesmo homem que foi sucumbido pelo sono, que se rendeu aos olhos pesados e acabou dormindo. Talvez não foi só um cochilinho, não. Pedro dormiu. E Jesus disse: vocês não puderam vigiar comigo nem um momento, nem uma hora, nem alguns minutos, nem alguns minutinhos. Muitas vezes, irmãos, quando nós negligenciamos a vida, a vigilância, a vida de oração, nós, assim como Pedro, o Pedro antigo, nós perdemos o melhor de Deus para a nossa vida. Pedro podia ter desfrutado um pouco mais da presença física com Cristo ali, nos seus últimos momentos. Mas Pedro dormiu, deixou a sua vigilância de lado.
E não querendo acusar ninguém não, mas muitas pessoas dos dias de hoje se encontram assim também espiritualmente, dormindo, deitado eternamente num berço esplêndido, como diz aí o hino nacional, descansando. O mundo está caindo, o mundo está despedaçando, com pandemia ou sem pandemia, mas esse é o tempo da gente acordar. Esse é o tempo que Deus nos permite viver, aguardando a vinda de Cristo. Sim, estamos todos aguardando a vinda de Cristo, mas esse é o tempo, irmãos, que Deus nos levanta para aguardar com moderação, confiando em Deus, confiando naquilo que Deus vai fazer na nossa vida, confiando nos propósitos de Deus para a nossa vida. Enquanto nós aguardamos o tempo de Deus, é para a gente continuar a trabalhar na obra de Deus, deixando os resultados nas mãos de Deus. Sinais dos tempos são muitos, vários. E como que nós temos nos comportado nesse momento tão urgente? Que nós sejamos moderados, que nós possamos permanecer em oração, que nós sejamos vigilantes todos os dias da nossa vida, para que quando Cristo voltar, Ele possa nos encontrar fiéis nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o Senhor com um cântico. Louvado seja o Senhor Deus pela sua palavra, né, que tem nos falado, tem nos abençoado, né, nos transformado a cada dia. Nós sabemos, né, que é só o poder de Deus, né, que pode mudar nosso ser, nossas vidas, né. Eu, como tesoureiro da igreja esse ano, né, só tenho a agradecer a Deus também pela vida dos irmãos, né. A gente assumiu uma responsabilidade, mas o Senhor Deus, Ele governa a sua igreja, e eu pude provar isso também, né, graças a Deus por isso. E nessa hora os irmãos estiverem preparados, trouxeram seus dízimos, suas ofertas, possam estar à vontade, né? Os irmãos que estiverem nos visitando, fiquem, né, não se constranjam, porque, né, para nós é uma bênção, uma alegria, né, poder estar trazendo a casa do Senhor, devolvendo uma parte, né, que Ele tem cuidado de nós. E no momento que a gente estiver louvando, então, os irmãos estiverem preparados, pode estar trazendo seus dízimos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tu
que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Estaremos orando pelos pais, né? Vou pedir para os pais estar permanecendo de pé. Os demais irmãos podem se sentar. Que Deus possa abençoar na vida de cada pai nessa manhã. Nós somos gratos ao nosso Deus pelos homens que são exemplo, né? Santo Deus, amado Pai, nós louvamos a Ti, Pai, na beleza da Tua santidade, Senhor Deus. Pai, engrandecemos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor e adoração, Senhor Deus. Agradecemos de forma muito especial, Senhor Deus, por estarmos comemorando, Pai, mais um dia dos pais, Senhor Deus. Pai amado, agradecemos pela vida de cada um desses homens, Senhor Deus, que se dedicaram, Pai, a cuidar dos seus filhos, Senhor Deus. Pai, nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande, Senhor Deus. E, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, porque, Pai, nós cremos que eles estão aqui buscando as bênçãos do Senhor, buscando a direção do Senhor para continuar cuidando da sua casa, Senhor Deus, dos seus filhos, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus, que eles possam, Pai, com sabedoria estar, Pai, ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Mesmo aqueles que já são até mais velhos, já casados, Senhor Deus, que eles possam, Pai, estar sempre dando conselhos, Senhor Deus, sendo servos do Senhor, Deus, cuidando, Pai, dos filhos que o Senhor lhes deu, Senhor Deus. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor lhes dê amor, Senhor Deus, que o Senhor lhes dê saúde, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro para a vida do meu pai, ele está em casa, Senhor Deus, que o Senhor fala o coração dele a cada dia. Eu agradeço porque ele tem buscado ao Senhor, Pai, através da palavra de Deus, Pai, através da oração. Que o Senhor possa estar abençoando o coração dele a cada dia também, Senhor Deus. E que ele possa estar aqui um dia, Pai, conosco, Pai, louvando e bendizendo o nome do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos por cada pai que ainda não entregou a vida a Jesus. Ó Deus amado, que eles possam estar ouvindo Tua palavra, Senhor Deus, entregando suas vidas, Senhor Deus, Pai, para experimentar, ó Pai, da graça maravilhosa do Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pela nossa vida, pelos pais, Pai, pelos lares, Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Amém, Senhor Deus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora para todos sempre. Amém. Amém.